Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Não esqueçam de colocar o nome, o registro aí no chat. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Já já a gente começa, tá? A gente está dando só esse tempo inicial para vocês entrarem. Já vou deixar meu slide compartilhado aqui com vocês. Quem quiser já pode ir adiantando aí, pode me adicionar lá no Instagram, tá? Já já eu vou explicar como é que a gente vai fazer essa dinâmica do Instagram. Boa tarde, pessoal. Não esqueçam de colocar o nome e o número de registro no chat, por favor. Subindo rápido, estamos com 124 já. Tem 2 minutinhos, show de bola. A galera tá chegando. Pessoal, sejam bem-vindos. Já já a gente está iniciando. Gostaria de dizer que é uma honra estar moderando aqui esse dia com o professor Daniel Leão. Eu estava ansiosa por esse webinar. Queria mencionar para vocês algumas ações do CREF. A gente foi reconhecido, né? Nossa profissão foi reconhecida como profissão da saúde. Só para enfatizar aquilo que a gente já sabe. A gente, durante a pandemia, brigou para se tornar essencial. Se eu não me engano, a gente já é essencial em mais de 30 municípios, já com lei sancionada. A gente manteve uma briga aí na maioria desses municípios também para permanecer com as academias abertas, né? A gente também, em alguns municípios, conseguimos prioridade na vacina. Para quem não sabe, o Conselho participou de uma palestra junto com o Ministério da Saúde, falando sobre a participação do profissional de educação física no SUS. Então, isso é um marco para a gente, ter essa entrada no Ministério da Saúde, no governo federal. Sejam todos bem-vindos. Daniel, mais um minutinho a gente começa, tá? Sem problemas, sem problemas. Vamos deixar mais esse um minutinho para a galera entrar. O pessoal está chegando, está crescendo o número lá. Isso. Não para de Já tá subir. aí na página, já tem o Instagram do professor Daniel, ele publica muitas coisas interessantes. Então, quem tiver interesse, quem não conhece ele ainda, olha, ainda falou que a gente é a E melhor dupla, Roberto, ó. no fã-clube aí, Helena. Alguém que assiste meus cursos e os seus, hein? Tá vendo? Tá o Instagram do professor Daniel. Então, quem quiser, quem ainda não conhece o professor Daniel, precisa conhecê-lo. Vai lá nas redes sociais, sigam ele. Depois eu vou ficar mandando aqui no chat o Instagram dele e o meu. Professor, Vamos? vamos? Pode ir? Opa. Bom, pessoal, meu boa tarde agora um pouquinho mais formal, né? Para a gente iniciar mesmo, iniciar de verdade. A Milena, que está com a gente aqui, também ministra algumas capacitações, né? Então, vocês já conhecem. Ela vai estar na mediação, ela vai estar de olho no chat. Eu, de vez em quando, vou usar o chat para interagir com vocês, mas não vou conseguir acompanhar todas as perguntas. A Milena vai fazer isso lá. E, no final, eu vou deixar um tempinho reservado para responder as perguntas que ela foi filtrando. Se, por um acaso, sua pergunta não entrou, fique tranquilo.
Esse é um dos motivos pelo qual eu estou deixando o meu Instagram aqui. Eu sempre me comprometo nas capacitações que qualquer pergunta que não deu tempo da gente responder aqui, porque normalmente acontecem muitas perguntas, isso é muito bom, né? É sinal de que as pessoas realmente estão assistindo e está gerando dúvida, está gerando curiosidade, isso é extremamente importante. Triste eu ficaria se a gente acabasse aqui e não tivesse pergunta nenhuma, né? Então, eu disponibilizo o meu Instagram, acabou o curso, ficou alguma dúvida, vai lá no meu direct, me manda um direct perguntando que eu vou responder. Às vezes vai demorar um diazinho ou outro, mas eu respondo, tá? Não vai ficar sem resposta. Isso já vem acontecendo em outras capacitações. Bom, então, para a gente começar, eu queria dizer para vocês que esse não é o único motivo pelo qual eu coloco o meu Instagram. A professora Milena também vai colocar o dela aí no chat de vocês, e juntos nós já somos, com cada um de vocês, 3, né? Eu, Milena e um de vocês. E aí, se a gente for somar isso a todos vocês, olha o tamanho do compartilhamento que a gente vai ter. E isso não é bacana só, é bacana para mim, é bacana para a Milena, é bacana para vocês, né? No meu caso e no caso da Milena, que ministramos essas capacitações, as pessoas vão ver o nosso Instagram movimentado, com palestras, capacitação, falou, olha, legal, eles são bons profissionais, estão o tempo inteiro ministrando esses cursos e tal. Isso é bem legal para a gente no aspecto profissional. Para vocês é excelente, vocês estão buscando uma atualização em uma área que é bem específica, nem todo mundo trabalha. Conheço muito profissional que, quando chega numa situação dessa, de personal, por exemplo, ele prefere indicar para uma outra pessoa, e que bom que ele faz isso. Pior é se alguém quisesse pegar sem ter essa capacidade. Então, é uma área muito específica e esse motivo é o mais importante de todos. Vocês vão poder, imagina todos os seguidores do Daniel, os seguidores da Milena, vendo o que vocês estão estudando. Então, se alguém lá no meu Instagram mora perto da sua região e precisa de um personal voltado para o joelho, de repente é ali que você vai fazer um network. Mas, na minha opinião, isso para mim é o de menos. O que vai ser bom para mim, para a Milena, para vocês, o importante é que vai ser bom para a educação física, galera. A gente precisa propagar coisas boas, né? Eu costumo falar isso sempre nas minhas capacitações, nas minhas atualizações. A gente vê tanta gente propagando coisa ruim, vê tanto profissional de educação física postando o erro do outro profissional, quando de repente ele podia ir lá no direct do cara e falar, pô, cara, isso aí, eu já fiz isso várias vezes no Instagram. Pô, isso aí que você postou não é bem assim não e tal. Daniel, mas eu posso ser mal recebido. Aí, paciência, você tentou, fez o seu papel. Mas em todas as vezes que eu fiz, a pessoa falou, pô, professor, obrigado pela dica aí e tal, e seguiu. Ao invés de eu repostar e criticar, eu fui lá e falei para a pessoa. E quando é coisa boa, né, em plena tarde, para quem conhece profissional de educação física, esse horário é o único horário que a gente tem de descanso. Porque manhã e noite é sempre bombado, né? E aí, à tarde, você tem uma brechazinha entre a semana e vocês estão aqui fazendo essa capacitação. Então, isso já os faz bem diferente. Então, vamos propagar isso, que todo mundo veja. Então, posta lá no Stories, me marca a Milena, marca as redes sociais do CREF. Eu vou repostar tudo. Teve uma vez só que eu não consegui repostar tudo, mas fiquei muito feliz por isso, porque travou o Instagram. A gente passou de 100 postagens e aí eu nem sabia, descobri que não aceita, né, num dos cursos lá de 3 horas. Mas, enfim, então vou repostar todo mundo, façam isso, vamos divulgar que a educação física está se capacitando. Porque isso que eu estou falando agora já tem a ver com o nosso curso. A Milena relembrou a gente que a gente foi considerado área da saúde em uma esfera federal, e isso traz uma responsabilidade gigante. Agora a gente precisa fazer as pessoas entenderem que realmente somos da área da saúde. E a única maneira de fazer isso é atuando como tal. Né? É sempre, Daniel, mas a estética faz parte do objetivo. Sim, você pode ministrar um personal para alguém que busca estética, às vezes até porque trabalha com a estética, mas você não pode esquecer da saúde. Não pode, quando a gente profissional, registrado no CREF, formado, está ministrando uma aula voltada para a estética, ela não pode ser estética a qualquer custo. Estética a qualquer custo é para quem não é profissional, né? Então, é sempre bom a gente lembrar. Bom, nós vamos falar hoje de 2 lesões específicas no joelho, né? A gente tem o curso completo de joelho, que alguns de vocês já devem ter feito, né? Eu tenho o prazer de sempre ter as pessoas que já fizeram as minhas capacitações de um assunto vindo fazer do outro, isso é muito legal. E hoje a gente vai falar de 2 lesões
bem específicas: a instabilidade patelar e a artrose. A instabilidade patelar ela não é muito falada, mas existe bastante gente que tem, né? Talvez você não conheça com um nome técnico, mas talvez você já tenha visto alguém que a patela, no meio da prática esportiva, às vezes até andando, se mexendo em casa, a patela solta e vai para o lado do joelho. E aí a pessoa vai lá e tem que colocar no lugar novamente. A instabilidade patelar gera isso. E a gente vai falar sobre. E a artrose é muito comum. A nossa intervenção na artrose ela é fundamental, né? A artrose, mais do que qualquer outra lesão, ela depende muito do movimento, porque se o movimento não acontecer, de fato ela vai agravando, agravando, e aí você vai perdendo mobilidade e você já deve ter visto também algumas pessoas na rua que têm dificuldade de caminhar porque o joelho não flexiona mais, o joelho flexiona poucos graus e você vai perdendo qualidade de vida. Então vamos nós, já batemos um pouquinho de papo, já falei do Instagram, já combinei de propagar, agora vamos que vamos ao que interessa. Aqui eu trago sempre um pouquinho do que eu faço, não é para mostrar meu currículo para vocês, até porque isso não quer dizer muita coisa quando você de fato não põe em prática, né? Mas eu trago para refletir com vocês o seguinte: quando vocês leem aqui em cima tem minha formação, eu concluí as disciplinas do mestrado agora, no semestre passado, né? Então só falta qualificar e apresentar minha dissertação. Mas mais importante do que isso, vocês vão ver aqui que eu sou professor e coordenador da Universidade Estácio de Sá. Eu possuo um centro de condicionamento, além das palestras que eu ministro, eu ainda atuo na área escolar, né? Numa escola particular, e também sou professor do Estado. Tenho uma matrícula no Estado. Aí vocês devem pensar assim, cara, como esse cara arruma tempo para fazer isso? Né? Com toda certeza, eu hoje só consigo trabalhar ao mesmo tempo em todos esses lugares porque eu estou sempre buscando me capacitar, sempre buscando aumentar meu conhecimento, sempre estudando. E aí você começa a ter valorização. A valorização profissional, ela não vem somente de todas essas ações que o conselho faz, que são muitas, né? Ela não vem somente da briga que o sindicato tem a responsabilidade de comprar, que é a briga pelo nosso salário, né? Pela nossa hora-aula justa. Então, essa é uma função do sindicato, mas independente de tudo que o sindicato faça ou que o CREF faça, nada valoriza mais a nossa profissão do que um atendimento de qualidade, do que um trabalho bem realizado. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente está entrando aqui para conversar sobre um assunto que, de fato, faz diferença na formação de vocês. Como eu falei, não são todas as pessoas que trabalham com prevenção e recuperação de lesões. E a grande sacada de trabalhar com lesões é que quando você trabalha, por exemplo, com hipertrofia, com emagrecimento, ou até mesmo na busca pela qualidade de vida, em algum momento, para a pessoa leiga, para quem não conhece nada de exercício, é só ali o aluno, ele tem dificuldade de diferenciar o bom do ruim. Poxa, quem é bom profissional, quem não é? Será que o que esse cara está fazendo está legal para mim? Não está? E aí um personal cobra 250 a hora, o outro cobra 110, o outro cobra 80. E aí ela, bom, eu vou no mais barato, que é o que parece a mesma coisa. Né? E quando a gente pensa em hipertrofia, em emagrecimento, se você tiver um bom volume de treino associado a uma boa intensidade, de fato você vai conseguir hipertrofia e vai conseguir emagrecimento. Né? Desde que você tenha também um déficit calórico. Mas até aí, beleza, só que é independente da qualidade do exercício que você propõe. Né? Daniel, mas aí o cara corre o risco de se lesionar. Sim, corre, mas ele vai emagrecer, ele vai hipertrofiar. Então, quando ele descobrir que ele correu o risco por conta da execução errada, ele já está com esse personal que, de repente, cobra mais barato durante muito tempo. E o bacana da prevenção e recuperação de lesões é que isso não acontece. Porque se você trabalhar com o teu aluno e errar a proposta de trabalho para a recuperação, duas coisas vão acontecer. A lesão dele vai agravar, ao invés de melhorar, e ele tem uma comunicaçãozinha que é a nossa maior amiga, eu já começo dando essa dica preciosa para vocês, que é a dor. Então, ele vai sentir dor se você errar no protocolo. E aí, uma vez que ele sinta dor, ele vai entender que tem algo errado. E você, enquanto profissional, inclusive, vocês vão ver que eu vou passar alguns protocolos aqui para vocês de atendimento,
mas esses protocolos eles precisam ser cumpridos desde que não cause dor. Daniel, mas você está dizendo que teve muito estudo, que você viu muitos artigos e que estudou biomecanicamente a incidência e também como é o mecanismo de cada lesão para poder montar esses protocolos de atendimento, mas você está dizendo que ele pode dar errado? Isso. Ele pode, de alguma maneira, gerar um incômodo, gerar dor. Isso precisa ser respeitado. Então, toda vez que o teu aluno fala para você, ai, tá incomodando um pouquinho, vamos analisar isso. Pode ser que o protocolo não esteja dentro do que o organismo dele entendeu e recebeu, ou pode ser que ele esteja fazendo alguma atividade no dia a dia dele que está atrapalhando o teu tratamento. A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente não pode desprezar aquela história de dói um pouquinho, tem que doer um pouquinho, porque se não doer não tem ganho. Isso não existe em prevenção e recuperação de lesões. A dor ela está avisando para a gente que tem alguma coisa errada. Então vamos nós. Essas fotos aqui, elas têm muito mais um papel enfático, né? Um papel de ênfase nas lesões, mas não são as lesões que a gente vai trabalhar e falar hoje. Aqui a gente tem a lesão clássica do Ronaldo Fenômeno, que foi uma ruptura de tendão. Esse achatadozinho aqui, deixa eu botar o meu apontador. Esse achatadozinho aqui, a patela do Ronaldo, que veio parar aqui em cima, uma vez que o tendão patelar teve ruptura, né? E aqui do outro lado é uma lesão, um mecanismo clássico de gaveta posterior, que é um mecanismo de lesão de cruzado posterior, mas provavelmente, devido a esse impacto aqui, acabou rompendo ali todos os ligamentos. Mas é só para trazer a ideia do esporte para vocês. Quem trabalha com recuperação de lesões e prevenção de lesões do joelho vai atender muita gente do esporte, mas falando de artrose, a gente também vai ter um acesso muito grande aí ao público da melhor idade, né? Aos idosos. Então, de fato, a gente vai acabar atendendo alguns idosos também. Isso vai ser bem bacana, porque a gente vai ver que, em termos de protocolo, não há tanta diferença assim. Então, vamos nós. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é enxergar a anatomia do joelho de maneira que a gente analise como ela pode nos mostrar os problemas que a gente encontra em determinadas lesões. Então, falando das duas lesões que a gente vai conversar hoje, se a gente olha aqui para a patela e olha o posicionamento dela, ela fica encaixadinha, ela tem uma certa congruência ali com o fêmur, né? E ela fica bem estacionada ali para fazer esse movimento ali de flexão e extensão, quando o quadríceps contrai na extensão e os isquios na flexão. O detalhe importante é, assim como quando essa pressão está muito grande, quando não há só a congruência, essa pressão aumenta, você desenvolve condromalácia, né, porque você gera uma degeneração na cartilagem, o contrário também é um problema. Quando você tem um afastamento muito grande da patela e ela perde essa congruência, ela fica instável. Então, essa é a instabilidade patelar. Então, imagina que você tem algo que encaixe, né? Deixa eu pegar alguma coisa para exemplificar aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui encaixa, mas não encaixa perfeitamente, tá vendo? Quando eu pego aqui, ó, ele não encaixa perfeitamente aqui na tomada, mas ele tem um apoio, tá vendo? Então, enquanto ele está encostado aqui, ó, eu consigo, mesmo sem um encaixe muito profundo, que é o caso ali, porque senão aumentaria a pressão e geraria condromalácia, mas o encaixe natural, ó, ele me permite aqui um controle de estabilidade. Quando eu afasto isso aqui e perco o encaixe, qualquer movimento mais exagerado, ele pode não conseguir ficar fixado, tá vendo? Observa. Eu tento fixar e não consigo. Quando há o encaixe, mesmo ele sendo aqui frouxo, mais livre para poder ter movimento, ele, quando eu movimento bruscamente, não sai porque há o encaixe. É mais ou menos por aí que a gente entende a instabilidade. E aí, olha que interessante. Daniel, mas ele saiu. Tem solução? Ele está aqui instável, tá vendo? Está instável. Ó. A solução é que quanto mais eu pressionar aqui, menos
instável ele fica. Então, isso já dá uma dica para a gente, já fica fácil da gente entender. Uma das recomendações que eu vou fazer lá quando nós formos falar de instabilidade patelar, que é o nosso último assunto, porque aí você vai lembrar disso que eu estou falando para você agora. Tá legal? Bom, além disso, a gente vai ver uma foto que demonstra melhor a artrose, né? Mas aqui, nessa foto preto e branco, você está vendo um osso todo limpinho, lisinho, né? Que é como deve ser o osso saudável. Quando você desenvolve artrose, você vai desenvolvendo osteófitos, e esses osteófitos eles vão causando pequenos obstáculos ósseos, digamos assim, e o teu osso fica com uma textura muito parecida com aqueles muros de chapisco, né? E aí, em algum momento ali no teu movimento, esse movimento vai ficando restrito. Imagina, se você tem algo liso e se você tem algo todo cheio de espetozinho, bolinhas, né? O que a gente chama tecnicamente de osteófitos. Bom, quando isso acontece, fica mais difícil de você ter movimento. E quando você tem esse movimento, há contato ósseo. E o contato ósseo gera dor. Então, eu costumo dizer, por exemplo, que a lesão de cruzado anterior é a mais grave lesão do joelho. Se você vê o ligamento cruzado aqui, ele fica posicionado bem no meio do joelho. Então, ele é o principal responsável pela instabilidade, pela estabilidade do joelho. Então, é uma lesão muito complicada, onde você tem que operar, ficar em torno de 6 a 7 meses para voltar às suas atividades normais. Dá muito trabalho para recuperar a lesão. Você tem que cumprir tudo bonitinho, porque se você não fizer isso, você não consegue chegar bem até o final do processo de recuperação. É muito comum pessoas operarem ligamento e depois não ficarem bem porque não fizeram o tratamento correto, né? Mas, apesar de toda essa gravidade, essa preocupação com o LCA, quando a gente fala de artrose, talvez ela seja a pior lesão que você pode ter. Eu estou falando aqui de joelho, mas podem associar, tá, gente? Tudo que a gente vai conversar hoje aqui, vocês podem associar, por exemplo, a coluna. O tratamento para artrose ele é muito parecido, né? Então, vocês podem fazer uma associação aí com o que eu vou falar. Obviamente, só vai ter uma mudança em relação ao exercício, porque a gente está falando de coluna e aqui a gente está falando de joelho, mas a ideia de recuperação é muito parecida. E a artrose, ela gera muita dor no indivíduo, e se não tratar, você vai perdendo mobilidade, e você começa a comprometer as suas funções normais. Você começa a não conseguir andar direito, a ter dificuldade para sentar em lugares mais baixos, porque não tem uma boa flexibilidade do joelho. No caso da coluna, você vai perdendo mobilidade da coluna e vai perdendo movimentos importantes no teu dia a dia. Então, você sente dor e cai a qualidade de vida. Nada pode ser pior que isso, né? Imagina, você sentindo dor e cada vez mais restrito às coisas que você gosta de fazer, ou que você precisa fazer no teu dia a dia, às vezes até para trabalhar. Então, por isso que eu costumo dizer que a artrose ela está entre as piores, se não é a pior lesão em termos do que o teu aluno sofre, da dor que ele sente, dos problemas que ele causa. Porque apesar da lesão de ligamento ser tão complicada assim na recuperação, você recupera. Você opera, coloca um enxerto, coloca um ligamento novo, e dali a um tempo, mesmo que demorado, você se recupera. A artrose nem sempre isso acontece. Você vai ficar ali brigando com ela querendo evoluir, você tratando, e dessa maneira você vai conseguindo aí êxito e em não perder as suas atividades diárias ou as suas atividades laborais, tá bom? Vamos lá. Pressão tíbio-femoral. Ela aumenta quanto maior for o grau de flexão do joelho. Então, a pressão da tíbia com o fêmur, ela aumenta quanto maior for o grau de flexão. Fácil da gente entender isso, né? Se a gente lembrar de física lá do ensino médio. Então, aqui eu tenho uma área de contato completa. Aqui, quando eu vou flexionando, eu vou diminuindo a área de contato. Você pode ver isso no desenho aqui, ó. Esse tracejado aqui simula como se o joelho tivesse fletido a 90 graus. E olha o pouquinho de contato que fica entre a tíbia e o fêmur. E aí, se você lembrar lá do ensino médio, a fórmula da pressão é força sobre área.
Então, no caso aqui, a força aplicada é a mesma e a área diminui. A área, no caso, é o denominador. Então, quando o denominador da fração diminui, a pressão aumenta, porque aí o resultado do numerador vai ser maior, né? Exemplo numérico disso. Se eu tenho uma força aplicada 10 e a minha área de contato completinha é 5, eu vou ter uma pressão 2. Se essa área, quando eu faço flexão do joelho, ela cai de 5 para 2, eu vou passar a ter uma pressão 5. Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão. Isso, para muitas lesões, é um problema, assim como a pressão patelofemoral é um grande problema para condromalácia. Então, ela também aumenta, assim como a pressão tibiofemoral e também a pressão da patela com o fêmur, a pressão patelofemoral, ambas aumentam quanto maior for o grau de flexão do joelho. Aqui a gente identifica isso através desse vetorzinho traçado. Joelho estendido, olha o tamanho do vetor de pressão da patela sobre o fêmur. Joelho fletido, olha como esse vetor aumenta. Então, a pressão da patela com o fêmur aumenta, o que é prejudicial para algumas lesões. Porém, a gente vai ver lá na frente que para instabilidade patelar é diferente. Os altos graus de flexão, se eu aumento a pressão de uma coisa, a gente viu aqui no exemplo que eu dei com um fonezinho aqui e a extensão, que quando eu aumento a pressão, eu estabilizo mais. E se o problema é justamente instabilidade, então, no caso da instabilidade patelar, a gente já consegue, só analisando anatomicamente e biomecanicamente o joelho, a gente já consegue concluir que exercícios com grande amplitude de flexão serão interessantes para o tratamento ali de recuperação de instabilidade patelar. Beleza? Maravilha. Vou voltar para a minha setinha. Show de bola. Ó, eu por acaso abri aqui o chat e vi que tem uma pergunta ali que tem muito a ver com o que eu vou falar na artrose. Eu vou adiantar, vou dar um spoiler aqui, tá, Viviane? Eu já ia falar isso, mas vou dar um spoiler. O que acontece? Essas crepitações, né, esse barulhinho que você está falando, a gente chama tecnicamente de crepitação. Ela, sim, quando você tem artrose, seu joelho quase que sempre faz crepitação, porque você tem esses contatos ósseos. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: nem sempre que você tem crepitação, o seu problema é de artrose. Então, é igual a história de todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, né? Então, quando a gente tem crepitação, pode ser que seja artrose, mas existem outros problemas no joelho. Agora, quando você tem artrose, fatalmente você vai desenvolver a crepitação, tá legal? E com o tempo, vou chegar já em artrose, vocês vão ver como vão formando bicos de artrose. Mas antes da gente falar de artrose, vamos falar aqui de algumas forças que fazem diferença no joelho. Galera, velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o estresse gerado na articulação por transição excêntrica-concêntrica. Então, olha como é bacana a gente entender as coisas ao invés de eu chegar aqui e dar uma receitinha de bolo. Se tiver a lesão tal, faça isso. Quanto maior a velocidade, vamos entender isso, aumenta o estresse. E estresse a gente pode usar aí como um sinônimo próximo, o atrito. Se eu falo de artrose, atividades de alta velocidade de transição excêntrica-concêntrica, como a bike, por exemplo, em alta velocidade, será um problema, né? E aí já a gente vai ver o que fazer com a bike. Então, agora, se eu penso na instabilidade, se eu tenho lá minha patela afastada do joelho e instável, os exercícios aeróbicos de velocidade, a pedalada, o transfer em alta velocidade, vai aumentar esse estresse, ou seja, vai aumentar esse atrito e, de alguma maneira, vai contribuir para a estabilização do meu joelho. Observa como as informações são opostas, mas eu consigo associar isso
porque eu consigo visualizar e entender o que a velocidade causa na minha articulação. Professor, Fadi, fala, pode falar. muito rapidinho, que eu acho que tem tudo a ver. Você falando sobre força, né? Sobre velocidade, a professora Jaqueline perguntou qual seria a força sobre os joelhos na pedalada em caso de artrose e condromalácia. Então, artrose e condromalácia, essa relação aqui, excêntrica-concêntrica, ela é responsável por trazer esse vetor de força maior aqui. Tá vendo? Essa alta velocidade na pedalada, tanto para condromalácia quanto para artrose, ela aumenta a pressão da patela com o fêmur, porque ela gera esse vetor de força diagonal da patela em direção ao fêmur. Então, aumenta essa pressão justamente por conta desse atrito, desse estresse maior que eu estou falando aqui. Então, ele é extremamente prejudicial para essas lesões, né? Agora, quando a gente fala de condromalácia, a gente vai, de alguma maneira, evitar até usar a bike num determinado momento do tratamento, tá? Agora, a artrose não. A artrose a gente vai evitar só a velocidade, mas a gente vai ver já já que a bike vai ser importante na artrose para ganho de amplitude. Nesse caso, ela vai funcionar. E aí você não está falando de alta velocidade. Você está falando de menor velocidade e, às vezes, até uma sobrecarga ali inserida na bike, quando ela é regulada para isso, tá? Maravilha. E aí um outro ponto bem... só para complementar. Quando a gente fala da instabilidade, é justamente o contrário, percebe? Na condromalácia, eu tenho que tentar afastar o que está gerando atrito. Na instabilidade, eu tenho que tentar aproximar o que está afastado e está gerando instabilidade. Então, a alta velocidade passa a ser útil. Então, observa que não tem essa história assim, esse exercício é uma porcaria, esse exercício... Não, tem a história de você saber analisar para que serve cada exercício. E aí, cada um deles pode ter uma contribuição interessante. Surgiu mais alguma aí, Mirella? Surgiu. Tem Diga. aqui também, professor Gustavo. Então, o agachamento, ele é prejudicial para quem tem condromalácia, mesmo sem carga? O agachamento, ele... Não, vamos lá. O agachamento, ele não tem velocidade de ciclo excêntrico concêntrico, ele é mais lento. O que o curso de condromalácia é outro, hein? Estou dando um bônus, hein? Mas o que acontece na condromalácia? Esse desgaste ele se dá muito mais em cadeia aberta do que fechada. Então, é muito mais perigoso realizar a cadeira extensora do que o agachamento. Por quê, Daniel? Se também tem movimento ali. Porque o quadríceps ele tem duas inserções, a inserção proximal e a inserção distal. Então, toda vez que você vai contrair um músculo, uma das inserções ela está fixa e a outra está móvel, contraindo. Então, quando você está fazendo exercício de cadeia fechada, agachamento, leg, você está utilizando a inserção proximal do quadríceps para realizar o movimento, porque a inserção distal ali na patela ela está estabilizada. Você tem um ponto fixo apoiando. Quando eu estou na cadeira extensora, quem está movimentando é o tendão patelar. Então, o tendão patelar, que é a inserção distal do quadríceps, gera esse desgaste. Então, no caso da condromalácia, o que é pior, o que a gente deve restringir é a cadeia aberta. Agachamento e leg são interessantes. Porém, a gente viu aqui, e você consegue concluir isso sozinho, que quanto maior o grau de flexão do joelho, maior a pressão que você causa no joelho. Quanto maior o grau de flexão do joelho, maior a pressão da patela. Então, eu devo fazer agachamento e leg, porém, com amplitude de movimento restrita. Eu devo reduzir a amplitude, beleza? Porque a redução da amplitude vai minimizar o risco desse agachamento gerar desgaste, tá? Então, a gente tem alguns outros cursos programados também de joelho, enfim. Então, a gente vai ter novamente. Eu não sei se algum de vocês fez o curso que eu falei sobre condromalácia e eu falei bastante sobre isso, mas acho que já deu para dar uma clareada boa. Então, eu vou associar ao curso de hoje. A instabilidade patelar é exatamente o contrário. Eu preciso da pressão patelofemoral. Então, é interessante fazer cadeia cinética aberta em grandes amplitudes de flexão. Então, vamos tratar um outro assunto polêmico. Muita gente
bate aí no agachamento com amplitude completa, né? Aí a pessoa pensa só na hipertrofia, não, vai estar com muita sobrecarga, e aí você vai fazer amplitude completa e aumenta a pressão patelofemoral, e aí pode gerar um desgaste maior, condromalácia, pode gerar uma tensão no ligamento cruzado anterior e tal. Mas, por exemplo, se esse aluno é um caso de instabilidade patelar, o agachamento completo seria muito útil para ele, porque justamente causaria essa pressão patelofemoral que daria a estabilidade que ele precisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita ética quando a gente vê alguém executando alguma coisa na academia que você está dando aula. A melhor coisa a se fazer, se você tem dúvida, se você acha que está errado, é ir na pessoa e não virar para o amiguinho do lado e, mais uma vez, difamar a nossa profissão, né? Olha lá, o que o cara está fazendo. De repente, ele está fazendo ali aquele agachamento completo, por exemplo, para alguém que tem instabilidade patelar e ele é extremamente útil. Tá? Agora, outra informação importante, a fadiga. Quanto maior a fadiga, maior o estresse na articulação do joelho. Né? Fato. E o que pode mostrar isso bem para a gente? As lesões, elas normalmente no esporte, elas acontecem no final dos jogos. Né? Você não vê as lesões acontecendo logo que começa, a não ser lesão muscular. Não estou falando de lesão muscular, estou falando de lesão ligamentar, lesão tendínea, essas sempre no final. Por quê? Tanto o tendão tem um papel lá de fixar o músculo no osso, né? Mas ele também tem um papel de, quando o músculo contrai, ser quem traz o osso para o movimento. O ligamento ele tem um papel de estabilizar e proteger as articulações para que elas, por exemplo, não saiam do lugar o tempo todo, né? Só que antes desses caras atuarem, o primeiro que atua na proteção e na estabilidade das articulações é o músculo, né? Então, quanto mais fadigado o músculo está, mais resposta de risco de lesão você vai ter, porque o músculo vai tentar, né? Ele vai receber a ordem para contrair e não vai ter forças para isso, porque ele já está fadigado. Então, por isso, quanto mais fadiga muscular você tiver, maior é o seu risco de lesão. E, por fim, a galera perguntou aí do agachamento, ele é sempre muito polemizado, muito discutido. Ele é, sim, o exercício que tem o maior estresse na articulação do joelho em relação aos outros. Claro, ele tem maior amplitude, ele tem diversos outros grupamentos musculares envolvidos, tá? Mas ele ser o exercício de maior estresse não quer dizer que ele deve ser contraindicado ou que ele é um vilão. A gente pode e deve usar o agachamento em várias circunstâncias de recuperação de lesões. Uma delas que eu dei o exemplo agora é na condromalácia, em graus mais curtos, né, em pequenos graus, e na instabilidade patelar, em graus mais elevados. Beleza, vamos de artrose agora. Bom, não dá para falar de artrose, né, sem pensar aqui na osteoartrite, na degeneração da cartilagem. E aí, lembra que eu falei que a gente tem proliferação para o osso subcondral? Então, essa proliferação gera esses pequenos osteófitos. Se você olhar aqui, ó, por exemplo, Healthy Knee Stage, Knee Joint, né, um joelho saudável, e olhar aqui um joelho não saudável, o que você vai observar de diferença? Aquilo que eu falei lá no começo. Quando você olhar aqui um joelho lisinho, e aqui, ó, tá vendo aqui a lateral dele com bastante artrose, com bastante osteófito? Aqui você tem um osso, como eu falei, bem parecido com um muro chapiscado. Então, você imagina o quão incômodo é quando ele tiver atrito durante a prática de exercício, né? Aqui é um osso bem castigado mesmo em termos de cartilagem. Tá legal? Então, solução para isso a gente vai começar a ver já já, mas aqui fica bem claro e mostra bastante o porquê que se sente tanta dor. Se você for olhar, tem umas pontinhas assim mais elevadas, tá vendo? Nesse caso desse joelho aqui é para o lado. Eu desenvolvi artrose, né? Eu fui atleta de futsal, rompi o ligamento cruzado na época que eu jogava pela seleção de Forças Armadas, e aí
na época eu era militar, né? E se tiver algum presente aí, sabe que as coisas lá não são muito bacanas em relação a atendimento médico, em alguns casos. Enfim, não foi direcionado a ressonância a mim. Eu, na época, já estava terminando a educação física, né? Era minha meta, concluir a graduação e sair do meio militar. Eu não curtia algumas coisas e tal, então eu tinha vontade de sair, né? E aí eu já entendia de lesões, já estudava desde a graduação. E quando o cara falou, não precisa fazer ressonância, não, eu fazia um teste de gaveta simples, meu joelho ia lá na frente. Falei, cara, isso é lesão de ligamento cruzado. E não tive ressonância e gelo anti-inflamatório, eu tinha musculatura forte, foi parando de doer, eu voltei a jogar sem ligamento. E isso gerou uma artrose gigantesca no meu joelho. E esses biquinhos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na pontinha, deixa eu pegar meu laser aqui para apontar. Esses biquinhos aqui, ó, eles são cada vez mais comuns. No meu caso, antes de eu operar, quando eu operei, eu fiz uma raspagem, refiz o ligamento e a partir dali eu comecei a fazer um trabalho de fortalecimento. Caso contrário, já tem um bom tempo que eu operei, hoje eu já não conseguiria jogar mais meu futevôlei. Agora, esses biquinhos aqui, eu tenho um bem protuberante aqui na tuberosidade, né, da tíbia, bem aqui no meio da tíbia, que me faz, por exemplo, não conseguir ajoelhar. Se você me pedir para ajoelhar, a não ser que seja, não é num colchonete, não. Colchonete, a dor para mim é como se eu estivesse ajoelhando numa pedra. A não ser que seja um colchão bem macio, né? Que aí não vai chegar a ter contato. Qualquer superfície que tenha um contato um pouquinho mais duro, eu não consigo ajoelhar. Eu sinto uma dor fora do normal, né? Então, para você ver as consequências que a artrose traz. E se eu não tivesse feito fortalecimento e tratamento, talvez eu não tivesse conseguindo praticar esporte hoje em dia, tá? Vamos nós. Bom, aqui um estudozinho de 2002 que avaliou o seguinte, né? Ele pegou alguns atletas, tá, com osteoartrite no joelho, né? E eles avaliaram as principais recomendações para tentar fazer um trabalho de reabilitação. Então, foi um estudo de revisão, onde eles buscaram aí as diversas possibilidades de tratamento e recuperação de joelho com artrose, ou coluna com artrose, vocês vão ver que não tem muita diferença. Mas vamos lá. O primeiro estágio, ele não tem nada a ver com a gente. O primeiro estágio, ele é feito pelos médicos. É redução de dor e edema, restaurando a amplitude de movimento e controle motor, normalmente já com fármacos, com remédios. Aí, às vezes, recomenda gelo, aqueles sprays da vida, né? E essa amplitude de movimento restaurada no início é um trabalho da fisioterapia. Aqui ele ainda não está liberado para exercício, para atividade física, nessa fase 1. O que é importante? Tá, Daniel, então não tem nada a ver com a gente, eu não quero saber da parte 1, não. Pera. O que é importante você saber na parte 1? Toda lesão que é degeneração de cartilagem, seja ela artrose, seja a condromalácia, normalmente os médicos eles prescrevem colágeno. Antigamente se prescrevia glicosamina e condroitina, que eram componentes do colágeno. Hoje o médico já prescreve o colágeno diretamente. Inclusive são remédios manipulados, né? Um deles, por exemplo, que os ortopedistas prescrevem muito é o UC2, que é o colágeno tipo 2, justamente para combater esse desgaste da cartilagem. Então, Daniel, mas se é o médico quem prescreve isso, por que eu tenho que saber? Porque você, quando está dando uma aula de personal, tua responsabilidade para aquele aluno é gigantesca. Não é só, eu estou dando aula aqui e vou fazer o meu papel do exercício. Não. Você tem que entender o que está acontecendo no processo dele com o médico, com o fisioterapeuta. No dia a dia dele, às vezes, você encontra erros graves que podem estar fazendo ele sentir dor. Tá legal? E aí, na segunda fase, a gente já começa a atuar com fortalecimento aí do quadríceps. Mas, ainda em cadeia cinética aberta, a gente ainda não usa a cadeia fechada,
Então, a gente usa lá a cadeia cinética aberta, cadeira extensora, né? Flexão do quadril, mas em isometria. Então, nesse estágio 2, a gente já começa a trabalhar com fortalecimento, e aí já é um papel nosso, né? Então, é na fase do estágio 2 que o aluno ou o paciente de artrose vem para nosso cuidado, tá? Importante, vocês devem estar pensando assim, pô, maneiro, Daniel, segunda fase, mas quando eu sei que passou de fase? Né? Igual o jogo lá do videogame, vai tocar uma musiquinha, eu vou saber que passou de fase, é quando eu vencer o monstro mais forte. Na verdade, não há uma receita para isso, tá, pessoal? Você passa de estágio através de observação, ensaio e erro. Então, você está desenvolvendo bem no estágio 1, o teu médico vai falar assim, olha, você está desenvolvendo bem aqui no estágio 1, você está apto a buscar um profissional de educação física e iniciar o estágio 2. Se ele chegar lá no profissional e começar os treinos e ainda estiver sentindo dor, incômodo, não estiver conseguindo executar, um passo atrás. Ele retorna para o estágio 1. Respondeu bem? Vida que segue no estágio 2. E aí a coisa vai acontecer gradativamente conforme a gente vai identificando, né? Então, é bem um ensaio e erro mesmo. E aí, na fase 3, ele já fala em uma amplitude de flexão e extensão do joelho de 100 graus. Em cadeia cinética aberta, de 0 a 60, né? Desculpa, em cadeia cinética fechada, de 0 a 60, então o agachamento, o leg ainda sem amplitude completa, mas ele já começa a acontecer, tá? E também a gente começa a fazer um trabalho de propriocepção para melhorar a estabilidade do joelho. Bacana. Além desse treinamento, a gente já começa, lembra que eu falei que a bike ergométrica, nesse caso, em alta velocidade, ela era prejudicial, mas se não for em alta velocidade, ela vai ter uma utilidade? Aqui está. Na fase 3, a gente usa a bicicleta ergométrica para trabalhar em torno de 110 graus, que é essa amplitude que está aqui no joelho dessa mulher da bike. Tá vendo? Então, essa amplitude, deixa eu pegar meu laser de novo. Essa amplitude aqui ainda é uma amplitude bem reduzida, de 110 graus, né? Então, com o objetivo de nutrir a cartilagem e principalmente de aos pouquinhos ir ganhando movimento. Daniel, mas como é que vai fazer nessa transição para ir ganhando movimento? Uma das maneiras interessantes de fazer isso é abaixar o banco da bicicleta. Estou pedalando, ainda um pouco desconfortável, estou melhorando, estou evoluindo, estou botando carga, não sinto mais nada para pedalar a 110 graus. Aí você já está chegando no estágio 4 e você pode aumentar essa pedalada para 120 graus. E com 120 graus, a gente já está falando que, por exemplo, uma boa estratégia pode ser baixar o banco. Eu baixo o banco um pouquinho e ele vai ter que, obrigatoriamente, aumentar a amplitude de movimento do joelho. Além disso, no estágio 4, ele já tem capacidade de subir e descer escadas, e é um trabalho que deve ser feito, além de ser um trabalho muito do dia a dia das pessoas, você tem boa resposta, porque você está falando ali de um exercício de subir e descer escada, que quando você faz uma velocidade considerável, né, não está subindo a escada para passear ou voltando da casa da rua para casa, né, cansado, né? Não é esse tipo de subida e descida de escada. É realmente um exercício de subida e descida de escada. Nessa fase, o aluno já pode iniciar uma corridazinha, mas uma corrida ainda sem desvios compensatórios, ou seja, a melhor opção é correr na esteira, ao invés da rua, nessa fase, para você não precisar correr o risco de uma instabilidade e, de repente, não está pronto ainda para suportar a instabilidade. Tá bom? E, aos pouquinhos, você vai liberando o teu aluno. Lembra que eu falei que você ia intervir também nas atividades diárias dele? Então, tudo é legal você pedir um relatório de atividades diárias e tudo que eu estou falando aqui com vocês que pode ser prejudicial, de acordo com o dia a dia dele, você vai falar para esse cara, olha, isso pode ser prejudicial, você não vai estar fazendo o exercício, mas na atividade que você faz assim, assim, assado no seu dia a dia,
você tem aí nossa, quase que eu me engajo. Você tem aí um risco de estar agravando a tua artrose. Então, agora, nesse momento, no estágio 4 da recuperação, você começa a gradativamente colocar, olha, agora você já pode subir a escada do seu prédio sozinho. Agora, eu tinha te pedido para botar uma almofada no banco do carro, uma almofada no sofá para você sentar em cima, para você não ter uma amplitude muito grande de flexão do joelho. Agora você já pode tirar essa almofada e sentar normalmente no sofá. E assim você vai evoluindo gradativamente. Para que na fase 5 role uma próxima avaliação clínica. Então, na fase 5, você vai pedir, ó, cara, você está muito bem, voltando a quase todas as suas atividades diárias, sem sentir dor, zero reclamação de dor no treino, está evoluindo no que diz respeito à força. Então, é hora de voltar para o médico, fazer uma nova avaliação clínica. E, normalmente, se você já estiver no estágio 5, você vai lá para a fase de reeducação e manutenção. Então, você vira um dependente da musculação, do treinamento de força. Quando eu falo musculação, não estou falando da sala de musculação, não, tá, gente? Estou falando do treinamento neuromuscular, que você pode fazer em casa, no prédio, no play, na quadra, com elástico, com peso, com caneleira. Aí vai da criatividade do profissional e também da disponibilidade do aluno. E você já volta a treinar também, normalmente, flexibilidade, força, propriocepção. Mas, como eu falei, você entra numa fase de manutenção, você não pode parar mais de treinar. Tá legal? Quem tem artrose, que dependência maravilhosa, né? Tem gente que é dependente de tanta coisa ruim, ser dependente do exercício é delicioso, né? Então, é isso que acontece na artrose. Não existe, estou curado, vou parar. Se você parar, ela volta, tá? Como dizia lá, quer dizer, eu não vou falar quem é não, porque eu não sei se é o Luan Santana, aquele que faz só fazer assim que volta, é a artrose quando você para de exercício. Alguém aí deve saber se é o Luan Santana que canta esse negócio, né? Mas, enfim, se não for, é outro sertanejo, tá? Bom, então é isso. Galera, agora a gente vai falar da propriocepção. E é importante, na propriocepção, a primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, galera, propriocepção, eu vejo tanto personal fazendo isso, me dá uma agonia, gente. O cara vai lá, coloca os exercícios de propriocepção e o aluno dele fica paradinho, bonitinho, igual uma estátua, equilibradinho. Aí ele fala, parabéns, tá perfeito. Perfeito para quê? Se o objetivo é você melhorar a propriocepção, você precisa ter instabilidade. Então, eu costumo dizer que o parâmetro para tu saber se está bom o exercício, já viram esse Reels que está na moda aí? Eu não sei se é Reels ou TikTok, mas se é a rede vizinha ou não, mas em um dos dois, aquele que é uma galera que fica de ceguinho com a bengala e que eles ficam assim, ó, tremendo. Alguém já viu esse Reels aí? Pois é isso que tem que acontecer na propriocepção. Você tem que estar instável, porque aí o teu músculo está treinando. Aí os teus proprioceptores estão mandando informação, o músculo está contraindo para você não cair. Então, essa história de que está paradinho, parabéns, não, você não está treinando. É como se você mandar o cara treinar musculação para hipertrofia sem carga. Tá? Então, estejam atentos a isso. E aí você tem diversas evoluções. Tem gente que só com o apoio bipodal já instabiliza. Tem gente que precisa ficar no apoio unipodal. Tem gente que não é suficiente o apoio unipodal. E aí ele precisa trabalhar com outros fatores, por exemplo, usar aqui implementos que gerem instabilidade. Ele pode usar também a criatividade. Aqui a gente já está no nível Cirque du Soleil, né? Aqui na bola, mas pode ser que exista alguém assim, um atleta de alta performance e tal. Mas essa imagem aqui da menina de casaco verde, nesses dois colchõezinhos, você pode pensar, por exemplo, se você dá aula em casa para alguém, você pode usar o colchão da cama da pessoa para gerar instabilidade. É porque aqui a gente não tem um vídeo, né? A gente tem uma foto, mas, de fato, o aluno não tem que ficar paradinho. Nem que você tenha que, a gente vai ver já, forçar esse movimento. Se ele estiver paradinho, ele não está treinando propriocepção. Então, aqui são as superfícies instáveis, que vão aumentar isso.
Outra possibilidade é com visão e sem visão. É muito legal. Se vocês não testaram isso, a professora da escola de vocês, lá da educação infantil, do Fundamental 1, deveria ter trabalhado isso com vocês, se não trabalhou. Ou vocês não lembram, ela trabalhou e não lembra. Mas, enfim, o nosso sistema de visão, né, nosso sistema, ele tem uma associação direta com o equilíbrio. Por isso que lá, quando você é pequeno e está alongando, e aí você vai tentar alongar o quadríceps, aí fica caindo, algum professor de educação física já falou para você assim, mira um ponto fixo e olha. E aí, por uma mágica, né? Hoje eu estou muito TikTok, né? Eu sou o mestre dos magos, e aí você tem lá o cara estabilizadinho alongando. Porque quando ele coloca o ponto fixo, essa associação da visão com o equilíbrio, ela entra ali numa estabilidade e você consegue buscar o equilíbrio. Então, nesse caso que a gente quer o desequilíbrio, uma opção pode ser tirar a visão. Faça um teste aí depois, né? Fica em apoio unipodal. A maioria da galera aqui, profissional de educação física, eu imagino que, sendo todos profissionais, a maioria esteja ativo fisicamente, você vai conseguir ficar em pezinho lá num pé só, no apoio unipodal. Fecha o olho para você ver se não parece que tem outras almas aqui querendo que você se movimente, né? E, por fim, galera, no ruim de tudo, com desequilíbrio. Então, o cara está lá fazendo... Deixa eu virar minha câmera um pouquinho para cá. Imagina que esse copo aqui está treinando instabilidade, né? E eu vou causar pequenos desequilíbrios nele. Beleza? Eu vou levar ele a pequenos desequilíbrios. E assim eu consigo também gerar a propriocepção. Foi beleza pura. Estamos acabando, vai ficar legal, acho que vai sobrar aí uns 25 a 20 minutinhos de perguntas, então, Milena, pode guardar as perguntinhas aí, que daqui a pouco a gente parte para elas, tá? E para a gente fechar, galera, a instabilidade patelar que eu falei para vocês, olha para cá. Vou pegar meu apontador laser aqui. Tá vendo uma patela normal aqui, ó, letra A? Patela normal é essa aqui, ó. Ela fica encaixadinha, bonitinha na congruência do joelho, ó, tá vendo? Coisa linda, feito à mão. Quando você vem para B aqui, que ela está subluxada, né, que é aquele que ela já está instável, ela vai e volta, você tem aqui essa visão da patela mais afastada. Está vendo aqui essa parte lisinha? É onde há o encaixe, a congruência da patela. E aí ela já está mais afastada. E a consequência disso é a instabilidade patelar, que vai levar a o deslocamento completo, a luxação. É quando a patela realmente sai. E eu não sei se vocês já presenciaram isso, é um negocinho meio assustador, né? Meu Deus, a patela vai parar aqui do lado do joelho. E quem já está acostumado com isso, quem já sofre dessa instabilidade, vai lá e faz assim com a mão, ó. Puxa a patela e bota no lugar. Não aconselho a fazer isso, tá, galera? Porque toda vez é muito comum com a patela, com o ombro, né? Alguém, não, eu sei botar no lugar, tem várias técnicas. Por que eu não recomendo? Porque a gente nunca sabe como foi, qual a gravidade daquilo. Então, se de repente, junto com a luxação, vem, por exemplo, uma lesão de ligamento, lá no ombro, uma lesão do manguito, você pode, nesse movimento de botar no lugar, levar uma ruptura total, por exemplo. Então, a melhor opção, nos dois casos, estabiliza, faz lá o que você aprendeu nos cursos de primeiros socorros que fez ao longo da sua vida aí, né? Pega alguma superfície fixa, mais estável, mais dura. Se for o caso do joelho, coloca lá atrás, imobiliza com uma faixa, com uma camisa, deixa o joelho estabilizado e vai para o médico, para o ortopedista, reduzir a luxação. A mesma coisa com o ombro, apoia o antebraço, faz uma tipóia improvisada lá, estabiliza e vá para o hospital de emergência ortopédica. Tá? Daniel, mas você sabe fazer a técnica? Sei algumas, mas não recomendo fazer. Né? Antes de me aprofundar muito ainda nas lesões, eu fui atleta, né, de futsal e tal, eu já fiz com alguns amigos meus, mas aí eu ainda era estudante, não tinha ainda essa perspicácia que eu tenho hoje, que às vezes a gente quer ajudar, quer mostrar que sabe e agrava uma lesão. Né? Então, é muito melhor. A gente não tem exame. Se a gente tivesse visão de raio-x ou ressonância, ficaria fácil. Olhei, não tem nenhum ligamento afetado, nenhum músculo afetado? Beleza, vou botar no lugar.
mas a gente não tem como adivinhar isso, tá? Então, vamos lá. Normalmente, essa instabilidade ela é lateral. A patela ela não estabiliza para o meio, ela normalmente tem uma instabilidade lateral. E ela se dá muito em pessoas com joelho em valgo, né? Por quê? Porque quem tem valgo, naturalmente, já tem uma tendência a lateralizar a patela. Então, por isso, o valgo ele corre mais risco, tá legal? E aí, essa arrastada para o lado, né? Ela vai lá em direção ao côndilo lateral, tá? É para ali que a patela vai, como vocês podem ver aqui na foto. E algumas literaturas, ou até alguns médicos, ao invés de chamar de instabilidade patelar, eu trago para vocês também a linguagem do dia a dia, né? Algumas pessoas falam a pessoa tem a patela alta. Então, quando falam que tem a patela alta, é porque tem instabilidade. Porque quanto mais alta ela está vendo aqui o encaixe? Aqui dá para a gente ver o encaixe bonito, né? Então, quanto mais alta ela é, mais fora desse encaixe ela está. Mais uma vez, vou usar o fonezinho aqui, né? Quanto mais alta vai ficando minha patela, mais longe do encaixe ela vai ficando. Então, maior a probabilidade de gerar uma instabilidade. E pode ser que esteja associado aí a uma retração da banda iliotibial. Então, o alongamento da banda iliotibial ele pode ser útil também, tá legal? Aquele alongamentozinho de TFL, né? Deitado em decúbito dorsal, joelho estendido e levando lá a perna na diagonal. Seguindo para nosso último slide, né? Reabilitação. Alongamento da banda iliotibial, que é o que eu falei agora. Vamos combater aí. Bom, será que é por conta dessa retração? Então, vamos alongá-la. Fortalecimento do quadríceps, aumentando a pressão patelo-femoral. Então, fácil de entender. Se você estuda muito condromalácia, você vai precisar fazer o contrário do que se faz na condromalácia, né? Você vai precisar fazer essa estabilidade, essa patela voltar para perto do fêmur, com pressão patelo-femoral. Então, você vai fazer exercícios de cadeia cinética fechada, agachamento, leg, em grandes amplitudes de flexão. Então, eis aqui um motivo, por exemplo, para você agachar lá até o bumbum tocar no calcanhar. Nesse caso, é útil, tá? Eis aqui a cadeira extensora, que é um problema para a condromalácia, para instabilidade patelar, ela é a solução, né? Porque eu tenho muita pressão patelofemoral, principalmente em grandes amplitudes. E aí vem uma frasezinha bonitinha aqui, que pode acontecer, é raro, mas acontece, né? É mais um memezinho aí da internet. É raro, mas acontece. Pode ser que esse cidadão aí, que de repente fez alguma coisa de ruim em outras vidas, venha com instabilidade e condromalácia. Aí o cara tem condromalácia patelar e instabilidade. Aí, se está degenerando a cartilagem por conta da condromalácia, a prioridade passa a ser a condromalácia. Então, eu deixo a instabilidade patelar um pouquinho de lado e primeiro eu vou trabalhar a recuperação da condromalácia. Porque senão você pode causar um terceiro problema. Se já está desgastando a cartilagem, tu vai forçar a barra para melhorar a instabilidade, você pode causar a artrose, que foi a nossa aula também de hoje. Tá legal? E aí eu fecho com o meu slidezinho, sigo aqui fazendo um apelo. Caio Carneiro nunca me deu nada pela capa do livro dele que eu sempre divulgo. Não sei se você já leu, Milena. Esse é um livro do Caio Carneiro. O tema é Seja Foda, o mundo está cheio de gente mais ou menos. E o conteúdo do livro é todo pautado nisso. Como você consegue se diferenciar das pessoas. Então, eu adoro essa capa, né? E aí eu brinco que ele nem sabe que das duas, uma, ou ele vai querer me dar um dinheiro ou ele vai me processar porque eu uso tanto a capa do livro dele. Mas eu sempre deixo essa mensagem no final. Peço desculpa se de repente alguém não gosta de falar ou de ouvir palavrão, mas esse foda não tem intenção nenhuma de palavrão. A gente pode substituí-lo por seja diferente positivamente, porque não é só ser diferente, é diferente positivamente, diferente para o bem, para o melhor. E com toda certeza você vai ter destaque no mercado. Tá legal? E melhor, compartilhe a sua sapiência. Se você for muito bom, se você hoje já é um profissional foda,
compartilha isso com os outros profissionais. Daniel, tá maluco? Eu vou alimentar meu concorrente? Sim. Sabe por quê? Ele não é teu concorrente, não, ele é teu parceiro de profissão. Quanto mais bom profissional tiver, mais as pessoas leigas vão falar assim: a educação física é top, a gente precisa. E aí, eu lembro a vocês que, por dados aí da IRSA, né, atuais, a gente tem cerca de 20% da população mundial fazendo exercício. 80% está em casa sedentário. Aí você vai, em vez de ajudar o teu amiguinho a ficar bom para propagar a tua profissão do bem, você vai lutar contra o teu amiguinho por causa de 20%? Se tem 80% para tu tirar de casa, então seja diferente e tira os 80% de casa. E igual na pandemia, uma maior galera tirou agora. Né? Eu também tenho lá minhas críticas ao treinamento online. Né? Ele tem seus problemas, sim, mas foi através dele que, na pandemia, diversas pessoas que não treinavam passaram a treinar. Não pensa que essa galera que está no online aí, fazendo consultoria online, fazendo treinamento, tem até aula coletiva online, tem empresa que botou televisores e tal, e ele fica vendo todas as pessoas como se estivesse numa sala. Não pensa que essas são as pessoas da academia que estão com medo da Covid, não. Porque as da academia já voltaram. Essas são as que não praticavam. Então, pensem nisso. E para a gente ir para as perguntas, fica aqui meu último slide de agradecimento. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Né? Podem ter certeza que eu sempre vou querer compartilhar o máximo do que eu posso com vocês. Muito obrigado a Milena. Aí também é uma honra tê-la fazendo aqui a minha mediação. Né? A gente está aí com uma mediação de uma professora que, para quem não conhecia, também ministra as capacitações e tal, diferente do que normalmente acontece. Então, muito obrigado aí, tá, Milena, pelo filtro das perguntas, por ter interrompido lá na hora boa de encaixar a pergunta. E meu obrigado aí, que não canso de agradecer ao CREF, que, para mim, aí uma opinião pessoal, tá, gente? Com 16 anos de formado, eu não vi CREF acontecendo tanto como nos últimos anos. Né? Tanta coisa acontecendo na nossa profissão como nos últimos anos. Então, fica aqui também o meu agradecimento pelo convite de sempre. Eu sei que vocês pedem muito os meus cursos, eles me contam lá, mas eu preciso agradecê-los pelo convite. Eles podiam botar, não, a gente precisa variar, precisa buscar outra pessoa, e eles atendem os pedidos dos profissionais, isso é muito legal. Vocês pedem muito o curso do Daniel, eles botam muito o curso do Daniel. Então, quem gostou, continua pedindo lá. Vamos de pergunta, Milena? Vamos sim. Foi excelente, o pessoal parabenizou bastante, falou super bem aqui do curso. Queria agradecer também por estar aqui participando como mediadora. Vamos lá. O professor Wagner perguntou: edema ósseo subcondral no côndilo femoral é sinal de início de artrose ou apenas excesso de carga? Edema ósseo, ele pode ser excesso de carga, e aí ele gera. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Se é um edema ósseo, ou se já é uma consequência da artrose que gera, por exemplo, se você. É porque não dá para eu mostrar aqui na câmera, mas se algum dia alguém encontrar comigo pessoalmente, eu mostro como é grande essa artrose que calcificou e formou aqui na frente do meu joelho e que me impede de ajoelhar. Eu jogo futebol e tal, não sinto dor, mas eu não consigo colocar os joelhos no chão. Então, podem ser essas duas coisas, tá? E aí, se for isso, não é edema ósseo. Às vezes as pessoas confundem. Agora, o edema ósseo em si, ele não é só sobrecarga, que a gente fala sobrecarga pode ser associação com peso. Pode ser também uma sobrecarga de esforço repetitivo. E aí é bem complicado de tratar. Né? Quando a gente pensa no esporte, aí, a gente tem alguns atletas que desenvolvem edema ósseo, obviamente, por conta do overuse, aí, e normalmente isso encerra a carreira deles. Né? Um atleta mais recente, que talvez vocês lembrem, o Ronaldo Angelim, ele sofria com edema ósseo e quando ele descobriu que estava, ele logo depois parou de jogar, não conseguiu mais jogar. Tá? Então, é uma lesão bem complicadinha. Professor, falando sobre velocidade, que o senhor relatou aqui durante a explanação, o professor Anderson perguntou: realizar a cadeira extensora com grande velocidade, que é o que a gente às vezes vê, né, habitualmente,
ainda utilizando, somando, né? Utilizando grandes cargas, também pode ser prejudicial? Ele só não relatou aqui artrose, porque tem muita gente perguntando sobre condromalácia no chat. A galera tá curiosa, não se inscreveram no meu outro curso, tá vendo? Já teve condromalácia, hein? Mas vamos lá. A resposta dele é a seguinte: vocês vão ganhar aí agora uma informação privilegiada, né? A velocidade ela vai ser prejudicial se você deixá-la acontecer. Então, a pergunta dele sobre cadeira extensora especificamente, por exemplo, se a gente vai treinar potência, se a gente quer treinar para hipertrofia, aquela história que a gente ouve a vida inteira, que a velocidade da hipertrofia tem que ser de moderada a lenta, depende do ponto de vista. Para quem está fazendo o exercício, ele tem que querer fazer o mais rápido possível. O que vai impedir de fazer o mais rápido possível é a sobrecarga que ele coloca. Então, olha que louco, né? A alta sobrecarga ela pode te ajudar a combater o problema que a velocidade traz. Se você faz com muita velocidade e quem está de fora está vendo a velocidade, quer dizer que a sobrecarga está leve. E isso é prejudicial, porque a gente viu hoje aqui que é ciclo excêntrico concêntrico. E isso gera estresse na articulação. Você resolve isso como? Continua fazendo com a mesma velocidade, vai lá e aumenta a carga. Porque aí você vai achar que está fazendo assim. E quem está vendo vai ver um movimento lento a moderado, porque a sobrecarga está adequada. E, somado a isso, se você tiver um treino dessa magnitude, com certeza você vai conseguir adquirir hipertrofia aí. Tá bom? Professor, Luiz Felipe, eu acho que ele está associando a questão da cadeia cinética aberta, porque ele perguntou assim, melhor seria isometria na extensora? Vamos lá, 2 pontos importantes. Você tem que pensar a lesão que proíbe ou que restringe a extensora. Esse é o primeiro ponto. Se tem que é a condromalácia, por exemplo, se ela restringe a extensora e você quer utilizar, isometria é uma boa opção, né? Agora, falando da isometria especificamente, não sei se era essa a intenção da tua pergunta, cara, isometria para recuperação de lesões é sempre bem-vindo. Tá legal? Então, importante isso. Isometria é sempre bem-vindo para a recuperação de lesões. Podem usar sem moderação, tá legal? Porque a isometria, galera, o que é o grande problema das lesões? Eu não falei que o músculo tem um papel estabilizador antes do ligamento e antes do tendão? Então, quanto mais forte isometricamente esse músculo for, mais vezes que ele for exigido para estabilizar, ele vai conseguir a especificidade do treinamento. A gente aprende isso lá na faculdade. Para estabilizar, eu faço força isométrica. Se eu não estabilizo, vou estabilizar meu ombro com movimento. Você estabiliza o ombro fazendo força isométrica. Então, a isometria ela é sempre bem-vinda nas lesões. A pergunta do André ali pulou aqui para mim, que eu estou vendo junto o chat aqui, mas quanto tempo de isometria? Isso é uma boa pergunta, André. Cara, na verdade, o tempo de isometria depende do que você quer propor. Ele é muito parecido com o tempo de exercício dinâmico. Você quer hipertrofia, você não deve buscar isometria, mas você quer o quê? Força ou resistência? Se você quer ganhar força, você precisa de menores tempos de hipertrofia com sobrecargas mais altas. Se você quer ganhar resistência, você vai precisar fazer um tempo maior de hipertrofia. Então, vai depender de que lesão você está tratando. Se a gente fala, por exemplo, de lombalgia, a lombalgia está muito mais associada à endurance, né, à resistência do que à força. Então, é mais interessante exercícios de isometria mais longos. Se a gente for falar, por exemplo, de lesão de condromalácia, lesão de ligamento, lesão de menisco, está mais associado à força que à endurance. Então, é melhor você pensar lá em 10, 12, 15 segundos de isometria, ou seja, menores tempos e alta sobrecarga. Então, a questão do que você está buscando no treinamento. Professora Simone, a artrose provoca limitação da flexão de joelho e quais exercícios ideais para melhorar essa limitação? Então, Simone, sim, esse é um dos grandes problemas da artrose, é uma das grandes consequências da artrose. Não só de flexão, tá? De todo tipo de movimento.
é a perda de mobilidade. Esse é um dos grandes problemas. E a solução para isso é exercício. Então, o que você precisa fazer? Lembra lá desses 5 pontos que eu falei? Né? Primeiro é do médico, não conta. Os nossos 4 pontos de recuperação da artrose, de tratamento da artrose, o nosso papel de profissional de educação física, vou resumir aqueles 4 pontos em uma coisa. O nosso papel é ir trabalhando a amplitude sempre no limite que ele consegue, para ele ir ganhando mais um pouquinho de amplitude e a gente ir aumentando a amplitude. Porque se nós não fizermos isso, ele vai perder mobilidade e vai acontecer. Você já deve ter visto algumas pessoas que o joelho parece que é meio inchado, mas, na verdade, aquilo ali já são bastante osteófitos de artrose, e o cara não consegue flexionar, e ele anda mancando. Ele flexiona isso aqui, o joelho só, em torno de 10 a 15 graus. E aí ele não consegue fazer o movimento completo da passada e ele anda mancando. E se chegar naquele ponto ali, não tem exercício que dê jeito. Por isso que o tratamento para artrose ele tem que ser o quanto antes. Chegou naquela situação ali, se tiver jeito, é só cirurgia. Né? É abrir, quebrar de novo, fazer raspagem, tirar a artrose toda. E aí, se der jeito, você vai melhorar. Então, o ideal é movimento. Não existe exercício ideal, existe exercício que estimule o ganho de amplitude de movimento. É isso que a gente deve buscar na artrose. Professor Leandro, ele está querendo saber sobre exercícios de impacto, como o pliométrico. Ele pode atrapalhar na estabilidade da patela? Não só pode atrapalhar, como é mega perigoso. Por quê? Falando especificamente, o impacto em si, se for impacto num terreno bem estável, por exemplo, a corrida tem impacto, mas se for a corrida na esteira, num terreno bem estável, onde não vai haver nenhum desnível, nenhum desvio, bem menos preocupante. Agora, se a gente fala de uma corrida de rua, né? Se a gente fala a pliometria, ela envolve frenagem. O que é a pliometria? Você salta de uma caixa, quando você cai no chão, você naquela flexão, naquela fase excêntrica que você está tendo, você acumula energia potencial elástica e soma a fase concêntrica. Essa fase excêntrica é um movimento que a gente chama de frenagem. Então, você está ali com o teu quadríceps, o teu tendão, o teu LCA, todo o teu músculo do quadríceps e mais as suas estruturas moles, segurando, porque se você não segurar, você cai de cara no chão para frente. Você saltou, você tem que frenar o movimento. E aí, quando a gente fala de somar essa energia, a energia da fase concêntrica, imagina, se você tem uma patela, essa é legal que você perguntou, porque é prejudicial para os dois. Se você tem uma patela instável, nessa frenagem pode gerar luxação. E aí, uma luxação com o peso todo do teu corpo pode não ficar só na luxação. Pode romper tendão, pode romper ligamento cruzado. Então, é um exercício perigoso para quem tem instabilidade, o exercício de pliometria. E aí, já associando a artrose, você vai ali fazer um movimento de alta potência, porque você tem justamente a ação excêntrica concêntrica. Então, também é prejudicial para a artrose. A pliometria não é bacana nesses casos. Legal? A Roberta... É vascaína, Roberta? Roberta... Não, não é não, porque caiu e já voltou. Se fosse vascaína, não voltava. Professora Estefânia, ela quer saber como tratar um discreto edema no semimembranoso. Estefânia, você é a Estefânia que trabalhava lá no Le Parc? Fala para mim aí. Comigo, com o Daniel Alain. Se for, olha, eu tinha 2 ou 3 anos de formado. Ah, não é não, porque não é um nome comum, né? Falei, caraca, será? Mas, enfim, repete para mim, por favor, Miliana. Ah, Estefânia de Campos. Repete para mim a pergunta dela. Como tratar um discreto edema no semimembranoso? Então, não só no semimembranoso, tá, Estefânia? Em qualquer músculo. Tratamento de edema muscular, tratamento de contratura, tratamento de instabilidade, de estiramento, qualquer lesão muscular, ela depende aí primeiro de um repouso. Esse é o primeiro ponto. Então, normalmente, nesse tipo de tratamento, a intervenção é muito mais do fisioterapeuta do que nossa. Por quê?
ele movimenta o músculo através de manipulação. Não é um movimento do exercício. Então, normalmente, lesão muscular, você toma um medicamento e o fisioterapeuta ele manipula o teu músculo para tentar alinhar as fibras, para facilitar o processo que o remédio está aplicando. Então, é uma técnica, por exemplo, que não cabe à nossa profissão. A partir dali, quando ele já tiver numa boa fase ali de cicatrização, de recuperação, aí o fisioterapeuta vai falar, você já pode voltar ao exercício aos poucos. Aí a gente entra. E aí, como a gente entra? É lesão muscular. Um bom aquecimento, elevar gradativamente a intensidade. Segredo da recuperação de lesão muscular, paciência. Por que paciência? Porque você está tomando remédio junto. A dor vai sumir e você vai acreditar que já está bom. E aí você vai fazer como muitos fazem. Não tem dor. Você não vê a lesão. Você acredita que está bom, e aí você vai lá e volta à tua atividade normal, lesiona de novo. Aí a segunda lesão em cima da primeira é péssimo. E aí você tem, às vezes, consequências que ficam para a vida toda. Você cria, às vezes, umas lesões musculares crônicas que fazem com que você lesione aí a cada intensidade maior que você desenvolva, você lesiona de novo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Segredo é, acredita no que o ortopedista falou para você quando ele leu o teu exame. Você tem que ficar 2 meses sem fazer exercício, 3 meses só na fisioterapia? Cumpra isso, porque é uma falsa sensação de que eu estou bom. Começa a mexer. Pô, sem dor, show de bola, estou bem. Está bem porque você está tomando anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele também tira a dor, né? Então, muito cuidado com lesão muscular. Professor, vou dar uma acelerada que falta um pouquinho menos de 10 falta um pouquinho. A professora Fabiola, é correto falar que a condromalácia, com o tempo e com a idade, pode virar uma artrose? Sim, sim. Ela pode gerar artrose. Você tem, porque isso se você não cuidar, né? Se você desgastar toda a tua cartilagem, o que vai acontecer? Osso com osso. Se você tem uma cartilagem ali que fica entre a patela e o fêmur, e ela vai degenerando, degenerando, degenerando e degenera toda, você vai ter contato ósseo. E aí, osso com osso, com certeza gera artrose. Professora Luziana está perguntando sobre a angulação de partida para a extensão do joelho na cadeira extensora. Ela faz diferença? Para qual lesão? Consegue botar aí para a gente para qual lesão? Se estiver nos ouvindo aí, Luziana, depende muito da lesão. Ela faz diferença. Vamos lá, vou te responder. Faz diferença. Tem lesão que a gente deve usar os últimos graus, tem lesão que a gente deve usar os primeiros graus. Então, faz diferença, mas eu preciso saber qual lesão que você está em dúvida para eu poder te dizer precisamente. Tá bom? Enquanto a gente aguarda a Luziana, o professor Paolo disse que está fazendo um fortalecimento patelar com uma senhora, mas ela vem reclamando de cãibras durante a noite. O que pode ser feito? Vamos lá. Primeiro ponto, vamos corrigir aí essa fala. A gente não fortalece a patela. Patela, ela não é músculo. Então, você está fazendo um fortalecimento de quadríceps para que tenha uma instabilidade ou alguma coisa patelar, enfim. Não sei o que ela tem para precisar desse fortalecimento. Ela está sentindo cãibra à noite. Cara, a cãibra ela tem uma relação muito próxima com a fadiga. Essa fadiga ela pode ser devido ao teu treino, está muito intenso durante o dia, mas pode ser também a uma atitude dela ou alguma coisa que ela faça durante o dia. Não sei, de repente ela mora sozinha e é ela que faz compras, ela que arruma a casa, e ainda assim ela vai treinar contigo. De repente o armário dela tem muita coisa embaixo que ela tem que abaixar para pegar e de repente ela passa... Aí o que eu te aconselho a fazer? Isso são situações que só se eu tivesse uma bola de cristal para entender exatamente o que acontece. Dica que eu dou nesses casos, eu falo isso no meu curso de coluna. Relatório de atividade diária. Pede a ela para anotar cada segundo do dia dela, desde que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Tudo o que ela está fazendo. E ao lado do que ela fez, ela vai anotar se ela sente dor ou não sente dor. E aí, quando você pegar todas as vezes do dia que ela sentiu dor ou sentiu a cãibra, né, você vai identificar ali um ponto comum disso. E aí fica mais fácil de saber o que você
tem ali para intervir, né, para tentar melhorar isso. Só para continuar na cãibra ali, o Pedro Henrique botou lá se cãibra pode ser problema de circulação. Pedro, se estuda muito sobre cãibra, mas não se tem muita coisa bem definida, não. Você não consegue encontrar na literatura assim, uma definição precisa, né? Então, você ouve as pessoas falando de falta de potássio, ouve as pessoas falando de algumas relações bioquímicas, mas a grande verdade assim, é que... Medicamento, né, professor? Sim, Até em relação com alguns medicamentos. com alguns medicamentos que podem levar à cãibra, mas, de fato, assim, a gente tem que encarar a cãibra como uma defesa do organismo. Se ela aconteceu, é para você parar, é porque o músculo está falando alguma coisa para você, é como a dor. Né? Então, por isso que eu falei para o nosso amigo que perguntou, para ele pedir um relatório de atividade diária. Alguma coisa está errada. Pode ser um medicamento, pode ser uma atividade que ela está fazendo em casa, pode ser o seu treino, mas isso precisa ser investigado. Não posso falar, é normal essa câimbra que você está tendo. Vamos investigar o que é, tá bom? O professor Jaime Luciano, ele perguntou, quem já fez cirurgia de LCA tem alguma restrição de movimento, tanto em cadeia cinética fechada ou aberta, tendo em Eu. vista que, tendo em vista que o ligamento reconstituído teoricamente é mais forte que o original? Teoricamente, nada, de verdade, 3 vezes mais forte. Eu já assisti algumas cirurgias, né? Eu já trabalhava com prevenção e recuperação de lesões quando eu rompi o ligamento cruzado, e aí, a partir daí, eu quis trabalhar mais ainda. Esse é uma história bem legal, bem rapidinha, dá para falar. Eu fui operado por um ortopedista especialista em joelho, eu fiz a minha recuperação do joelho, e em 6 meses eu estava jogando futebol de novo. E aí ele ficou impressionado, né? Ele falou, Daniel, que eu falei, não, eu estudo isso, trabalho com isso e tal. E aí, a partir daí, ele quis virar meu aluno de personal e passou a me indicar todos os pacientes dele que tinham lesão de ligamento cruzado ou menisco. Ele não confiava, ele falou, mas não tem mais tempo para atender, Daniel, então monta a série e cobra pela série e manda ele treinar com outra pessoa, só confia em você e tal. Então, foi uma história bem legal. Mas, cara, lesão de ligamento cruzado, ele me perguntou de qual restrição, ô Milena? Opa, peraí. Quem já fez cirurgia de LCA tem alguma restrição de movimento, tanto em cadeia cinética fechada ou aberta? Tem. O que acontece? Você tem que restringir a cadeia cinética fechada aberta antes da cirurgia. No pós-cirúrgico, são 2 recuperações de lesão diferentes. LCA, ruptura parcial, e você não vai operar. Aí você tem que evitar a cadeia aberta, porque a cadeia aberta gera gaveta anterior, né? Que é o que causa o problema de LCA. Se você já operou, respeitando aquele tempo inicial, que é o tempo que o enxerto vai associar-se ali ao osso, que inclusive ele associa, e depois, se o cara quiser, eu não quis tirar, não, mas se o cara quiser, ele pode até tirar o parafuso, porque o parafuso passa a não ter mais efeito, né? Então, se for ruptura total, cirurgia de reconstituição de ligamento, 0 restrição. A não ser que aconteça como eu. Eu demorei 2 anos para operar, então eu desenvolvi artrose. Minhas restrições, elas são pela artrose e não pelo ligamento cruzado. Show. Professor Jamilson, ele está querendo saber se é aconselhado fazer exercícios de força com auxílio de fita patelar? E quem já usa essa fita, é melhor tirar para fazer o exercício, para melhorar a recuperação ou não? Qual fita? Fita patelar. Ele deve estar falando, tá. Você deve estar falando daquela... Eles chamam de estabilizador patelar. É uma faixazinha que tem uma estrutura um pouquinho mais gordinha na direção da patela e você coloca ali embaixo. Isso é usado normalmente para quem tem instabilidade patelar, tá? Mas eu sou mega contra todo tipo de estabilizador artificial ou externo, seja da patela, seja joelheira, seja tornozeleira, seja cinta. Por quê? Porque quem tem que fazer esse papel é um músculo. Então, quando você coloca ali um estabilizador patelar para fazer isso, você estabiliza a tua patela, consegue fazer o teu exercício, mas o teu quadríceps é inteligente.
E ele tá, o teu isco é inteligente, ele vai falar, poxa, o cara tem um estabilizador, para que eu vou gastar energia? Vou ficar quietinho aqui no meu canto. E aí, quanto menos você usa o músculo, mais ele atrofia. E aí você bota aquele negócio ali, por exemplo, aí consegue fazer, mesmo com estabilidade patelar, consegue fazer extensor, agachamento, consegue jogar vôlei, jogar futebol e tal. Aí o teu músculo está ficando cada vez mais fraco. Aí você tira esse estabilizador, porque você não está fazendo exercício, e você está levantando do sofá em casa e lesiona. De tão fraca que está a tua musculatura. Então, ué, Daniel, o que eu faço? Ainda está com instabilidade? Treino, fortalece, treino, até que os seus músculos sejam capazes de fazer essa estabilização e não um fator externo. Salvo uma vírgula, infelizmente, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas estou falando que é a realidade, uma vírgula para atletas de alto rendimento, né? O atleta, infelizmente, ele não é sinônimo de saúde. Então, se você está ali numa final de campeonato, é o meu melhor atleta, é o mais competente, é o cara que vai me fazer vencer o jogo, eu vou botar a tornozeleira, a joelheira, vou amarrar uma figa, vou pedir ajuda aos santos, vou fazer o que for para esse cara jogar a final. Depois ele pode desenvolver uma lesão crônica, beleza, mas a gente foi campeão. Não estou dizendo que isso é certo, mas é o que acontece no alto rendimento. Professor, a professora Beatriz, ela está perguntando, eu achei bem bacana a pergunta dela, sobre os exercícios de propriocepção, se devem ser trabalhados antes do treino ou não há diferença? A diferença, sim, muito boa essa pergunta, tá? Muito boa mesmo, porque tem uma diferença gigante. Resposta: final do treino. A gente já estourou, essa com certeza é a última pergunta. Quem não conseguiu perguntar, tem meu Instagram lá, pode ir no meu direct perguntar, que assim que eu tiver uma brechazinha eu respondo, tá? Então vamos lá, para eu responder essa pergunta. Final do treino, vai no chat aí rapidinho. Quem sabe me dizer o porquê? Final do treino, vai, bora, chuta aí, vamos. Quem sabe fala, quem não sabe fala também. Bora, falem comigo, não me deixem aqui triste, sozinho, sofrendo, não. E olha, tinham mais 117 mensagens aqui, fora tudo que eu fotografei. Muita É o pergunta. tudo ou nada, em caso de artrose no cervical, reabilitação. Não, estão mandando pergunta. Essa aí você guarda, Verônica, essa aí você me pergunta depois lá no direct. Opa! Ponto para o Renato, hein? Se tivesse um prêmio, era teu, Renato. Você foi o primeiro. Né? A Natália depois respondeu certo, o Paulo também respondeu certo, mas o primeiro a responder aqui foi o Renato, porque a musculatura já está fadigada, porque no final do treino você está em fadiga. Sabe o que quer dizer isso? Especificidade do treino. Porque quando mais você vai precisar dos teus músculos agindo por ação dos próprios receptores? Quando você está cansado. Quando que você vai descer do meio-fio e vai ter um falseio e vai romper o ligamento porque o quadríceps e os iscos não seguraram? Quando você está fadigado. Se você não tiver fadigado, o quadríceps e os iscos contraem e não deixam você lesionar. Então, por que treinar no final? Porque no final do treino você já está em fadiga. Então, você vai treinar dentro da realidade. Você vai mostrar para o teu músculo ali que quando ele estiver em fadiga, ele precisa desenvolver energia para trabalhar, né, na ação de próprio receptor. Então, por isso, o final é mais interessante. Importante, existe uma linha limítrofe. A gente tem que só tomar cuidado para não exagerar no treino de propriocepção pós-fadiga. Mas o ideal para ele funcionar, para ter especificidade do treino, é que seja feito no final. Parabéns aí para todos que responderam e para quem respondeu primeiro aí, um parabéns especial. É isso. Professor, a gente está finalizando o dia de hoje. Eu queria agradecer a sua participação, foi excelente o curso. Até eu aprendi um monte de coisa. Ficaram muitas perguntas pelo caminho, algumas eu tentei responder, mas eram tantas perguntas que eu tive que focar aqui em pegar, senão eu não ia conseguir te passar. Gostaria de agradecer a participação do pessoal, que mesmo a gente estourando o tempo, está aqui com a gente ainda. Sigam lá o professor Daniel, perguntem a ele, ele responde tudinho. E quem quiser também, eu tenho uma página. Eu abordo mais o tema de envelhecimento, tenho um grupo no WhatsApp para quem tiver interesse. A gente fala tudo, é um grupo multidisciplinar, o professor Daniel também está convidado.
e a gente lança muitos artigos, muitas discussões. E é isso, pessoal, eu agradeço, a gente vai encerrar. E hoje fiquem atentos que a gente ainda tem mais 2 webinários para acontecer. Só uma coisinha, Milena, me corrija se eu estiver errado. O Vinícius colocou aqui pedindo desculpa por ter chegado atrasado, porque ele ficou chateado de ter perdido, ele deve ter visto que foi bem bacana, enfim. Mas essa edição, o Creflix, eles vão ter acesso para assistir depois, não vão? Sim, vão sim. Tá vendo aí, Vinícius? Mandou um link aqui. O link está no chat. Cadê? Fernanda, envia para eles de novo. Você vai conseguir assistir toda essa sequência aí que vai rolar durante essa semana. Que eu vou mandar, tá? E depois algumas ainda vão para o YouTube, não é, Fernanda? Isso, vão para o YouTube. Então, sim, todas essas vão para o YouTube. 4h30 a gente vai ter o professor Léo Brito falando sobre AVC e 8h30 da noite o professor Gustavo Cardoso falando sobre reabilitação pós-Covid. Quem tiver interesse, vai rolar ainda esses temas ao longo do dia. Pessoal, obrigada. Obrigado a todos. Maratonem os cursos aí. Isso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente.